Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, neste mesmo local, para gravar mais uma mensagem. E o assunto é o mesmo, é o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, sobre diversos temas, mas centrado principalmente no Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, que foi revelado aos homens, a todos nós, né? Primeiramente através do próprio Deus, e Deus levantando profetas, homens, levantados por Deus para pregar a mensagem, né, de salvação, que é o Evangelho. Todos nós, todos os homens, necessitamos de uma salvação, e quem salva é Deus, né? Nós não somos salvos porque nós merecemos ou devemos fazer algo para que possamos merecer a salvação, porque salvação é algo que vem de Deus para os homens. Então, na verdade, não tem o que possamos fazer na terra para que um dia nós possamos ter o direito, vamos dizer assim, de estar na eternidade com Deus, né? E também não é o nosso modo, vamos dizer assim, de agir, né? O que é que nós fazemos ou deixamos de fazer na parte de religiosidade, de religião, de participar de uma religião ou não, é que vai nos dar o direito, vamos dizer, de um dia ter a salvação de Deus, ser aceito por Deus. Por quê? Porque a salvação, quem salva o ser humano é Deus, né? E essa mensagem de salvação veio através dos profetas, antes de Jesus, homens que Deus levantava para pregar essa mensagem, né? Deus também levantou a nação de Israel, né, com as tribos, um povo que foi escolhido por Deus, que foi levantado por Deus na terra, e que tinha essa incumbência, né, essa missão de anunciar, revelar Deus às pessoas, né? Revelar o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, que é Senhor, e que Senhor significa dono, né? O Senhor o Deus, ele é dono, é Senhor de tudo que tem na terra, inclusive nós, seres humanos. E o homem, né, desobedeceu a Deus, desobedeceu o seu Senhor, e por isso veio uma sentença de morte sobre o homem. E essa sentença de morte, então, passou a todos os homens. Então, por isso a necessidade que nós temos de sermos salvos da morte, né? Salvo do pecado, salvo da morte, salvo da condenação eterna, né? E quem faz isso é o próprio Deus, né? Então essa é a mensagem do Evangelho. E isso essa mensagem veio através dos profetas, veio através de João Batista, veio através do próprio Senhor Jesus, quando aqui esteve, que pregava a necessidade do arrependimento, do reconhecimento dessas coisas, né, que nós somos pecadores, somos condenados, merecedores. Nós somos merecedores do quê? Né? Nós somos merecedores do inferno, né, da condenação eterna. Se tem alguma coisa que nós merecemos diante de Deus, é isso, né? Ah, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa que procuro, eu sou religiosa,
Mas a verdade é que, por mais que nós possamos, né, zelar por fazer o bem, por andar, ter uma vida reta, e isso é correto, não estou dizendo aqui que é incorreto, não. Nós devemos mesmo ter uma vida reta, isso agrada a Deus. Mas por mais que nós tentemos isso, por vezes nós erramos, nós falhamos para com Deus, né? Pela nossa natureza pecadora, pela nossa natureza corrupta, né? Corrompida pelo pecado. Nós por vezes mentimos, né? Por vezes falhamos em diversas coisas, né? Isso não importa se você é da religião A, B, C, se você é da nação, qual nação você seja, ou, enfim, o fato é, a realidade é que todos nós pecamos, todos nós estamos condenados. Por isso que Jesus disse que ele não veio condenar o mundo, né? O que Jesus veio fazer? Ele veio salvar o mundo. Então a mensagem do Evangelho é isso, é boas novas de salvação, né? Mas para aquele que está perdido, para aquele que está condenado à morte, tá certo? E eu gostaria de colocar essa mensagem mostrando aqui uma pregação de João Batista. Eu gosto muito da pregação de João Batista porque é uma pregação que mostra realmente o que nós somos e mostra o caminho, né? João Batista falou aqui em Lucas 2 e Lucas 3, capítulo 3, o Evangelho escreveu Lucas, a respeito de produzir frutos dignos de arrependimento. Então João Batista ele estava ali numa região, não é? E ele percorria ali a terra ao redor do Jordão, diz aqui no capítulo 3, o verso 3. Ele pregava o quê? Ele pregava o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Então não há, né, como Deus perdoar os nossos pecados se nós primeiramente não nos arrependermos. E para arrepender, o que nós temos que entender? É reconhecer primeiro que nós somos pecadores, né? Então às vezes a pessoa pensa, mas eu não sou pecador, né? Eu frequento uma religião, eu sou uma pessoa boa, cumpridora dos meus deveres, pago minhas contas, né? Sou de uma família boa, né? Procuro viver uma forma honesta. Então, eu sou credenciado, vamos dizer assim, né? A um dia estar na eternidade, aí no céu. E muitas vezes a religião prega isso mesmo, né? Olha, se você fizer isso, fizer aquilo, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Agora, se você for ruim, você vai para o inferno, né? Então, essa coisa, né, de mostrar que o homem tem que fazer alguma coisa para que um dia ele possa estar no céu, isso é religião, isso é religiosidade. E o Evangelho é justamente o contrário, é Deus trabalhando em favor dos homens. É Deus nos dando a salvação em Cristo Jesus, né? Isso, e é só dessa forma, né, que o homem um dia vai chegar diante de Deus. Então João Batista ele aparece aqui, né? Ele veio um pouquinho antes de Jesus, ele prega o arrependimento do pecado. E ele cita aqui no verso 4, verso 5, uma palavra que está no profeta Isaías. Ele fala assim, verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, e todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se emplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. E toda a carne verá a salvação de Deus. E qual é a salvação de Deus, né, para a nossa vida? É Cristo, Jesus, né? Então, o que nós temos que pregar? O que nós temos que falar? O que nós temos que crer, né? Isso serve para quem está ouvindo aí, serve para mim também, né? É em Cristo, na salvação de Deus, né? Nós temos que crer nisso e colocar a nossa fé somente em Cristo, né? Mas infelizmente nós temos hoje uma quantidade muito grande de religiões que falam de Jesus, falam de Cristo, mas impõem coisas outras, né,
que nós devemos fazer para poder ser salvo. E o que nós temos que fazer é reconhecer que somos pecadores, né? Através do Evangelho, através da lei. A lei foi dada para isso. A lei mostra. Quando a gente olha para a lei, né, os 10 mandamentos, para que serve a lei? A lei é como um espelho. Então, quando você olha para a lei vai falar: você é adúltero, você é mentiroso, você é idólatra, você é invejoso, você cobiça as coisas alheias, você é orgulhoso, você é... Então, a lei serve para isso. Ela foi dada por Deus para mostrar que nós somos pecadores. Nós não conseguimos cumprir a lei porque a nossa natureza carnal, pecadora, ela não consegue obedecer a lei. Então, para que serve a lei? Para que Deus deu a lei, então? É como se fosse uma ajuda, vamos dizer assim, para nós, um espelho. Porque entendamos assim: se você estiver conversando com alguém, e esse alguém, né, almoçou lá e ficou um caroço de feijão no dente, ela não está vendo. Mas você que está conversando com ela, você está vendo. Se ela estiver com o rosto sujo, alguma coisa suja no rosto, muitas vezes ela não está vendo. Mas você que está conversando com ela, você está vendo. Se você for amigo dela, né, se você for amiga dessa pessoa, o que você vai fazer? Olha, fulano, você está aí com o dente sujo, você está com o rosto sujo, né? Aí o que a pessoa faz? Opa, então vamos lá. Aí vai no espelho e lava o rosto, lava a boca. Agora, se você não for amiga dela, se você for inimiga, você vai começar a rir, né? Ela está com o dente sujo, ela está com o rosto sujo, né? E é isso que o diabo faz, né? O diabo, ele é o nosso inimigo. Ele vê que você está sujo, ele vê que você tem pecado, ele não te avisa, ele não fala para você. Você continua. É o falso profeta que existe aí para agradar, né? Ele não fala que você está em pecado, né? Ele não fala do seu pecado, ele não fala da sua sujeira. Agora, o amigo nosso, que é Deus, ele vê o nosso pecado e por isso ele nos deu a lei. E a lei é um espelho para nós, mostrando que o nosso dente está sujo, né? Mostrando que o nosso rosto está sujo. E aí qual é a atitude nossa? É procurar limpar, né? Lavar, limpar. Aí nós vamos até a água, e pega a água e lavamos, né? E nos limpamos. Isso é o Evangelho, é a água da vida, é a água que lava os nossos pecados, é o Evangelho. O Evangelho não só faz isso, ele mostra que você está sujo, ele mostra que você é pecador. E aí você vai ter a oportunidade de ir a Cristo. E é Cristo a água da vida, que é a que vai te lavar, que vai te purificar. É isso o Evangelho, né? E o falso profeta, desde o início, que é o próprio diabo, né, ele fala sempre que não, né? O Espírito Santo, ele veio para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Senhor Jesus falou isso, está aqui em João 16. João 16. Nós vamos voltar aqui em Lucas 3, onde nós estamos. João 16. O Senhor Jesus diz assim, João 16, verso 8. Falando que ele iria, né? Que ele ia morrer, ia ressuscitar, ia voltar ao Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, né? Aí no verso 7, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí segue a explicação ali. Então, a função do pregador, que é cheio do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo, convencer você, primeiramente, que você, do pecado, da justiça e do juízo. E o que o diabo faz, o inimigo? O falso profeta, ele é fazer o contrário. Então, se o Espírito Santo fala que você está em pecado,
né, o inimigo fala que você não está. A função dele é essa. Se a função do Espírito Santo é convencer que você é pecador, a função do falso profeta é convencer que você é merecedor do céu, que você não é pecador. Da justiça, a função do Espírito Santo é convencer que você precisa da justiça de Deus, para um dia estar com Deus, e a justiça é Cristo, né? A função do inimigo é falar para você que não, que você pode alcançar a justiça diante de Deus pelos seus próprios méritos, pela sua própria vontade, né? E o juízo, né? O Espírito Santo fala do juízo, que se você não se arrepender, né, dos seus pecados, você então vai sofrer o juízo. E qual é a função do anticristo, né? do falso profeta, do diabo, como queira chamar? É falar que não, que você não vai passar pelo juízo, não, que você vai para o céu. Então, você não precisa. Então você não é pecador. Essa é a função do inimigo, né, do falso profeta, que você não é pecador, que você é justo, uma pessoa boa, e que você vai para o céu, dependente de Jesus, dependente de arrependimento, independente de reconhecimento que você é pecador. Não, você... Foi o que o diabo falou para Eva, né? Quando Deus deu a ordem lá: olha, vocês não façam isso, porque se vocês fizerem, se vocês comerem dessa árvore aqui, vocês vão morrer. O diabo chegou para Eva e falou assim: não, certamente que vocês não vão morrer, né? Então, olha, né? Deus fala uma coisa e o inimigo fala outra. Agora, a questão é: você vai acreditar em quem? Você vai acreditar em Deus, que fala que você é pecador, que fala que você precisa de uma justiça dele, por meio de Cristo, e que se você não fizer, você vai sofrer o juízo, e no juízo você vai ser condenado, ou você crê no falso profeta, que fala para você que você não é pecador nada, que você é uma pessoa, gente boa, que você não precisa de justiça, porque você é uma pessoa justa já, pelo que você faz, e que você vai direto para o céu, que você é bonzinho, né, que você é religioso, você pertence à religião A, B, ou C, e quando você vai para o céu. Aí você que vai analisar aí, né, e ver em quem é que você acredita: em Deus, na palavra, no Evangelho, ou no falso profeta. Por isso que nós precisamos das Escrituras, por isso que nós precisamos estar firmados nas Escrituras. Voltando aqui para Lucas capítulo 3, então João Batista ele aparece ali e prega isso, e fala de Isaías, né, fala da salvação. E no verso 7 ele diz assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. A multidão ia lá, né, ter com João. E ele dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Que ira é essa que João está falando? A ira que está para vir é o juízo. E ele faz essa pergunta para aquelas pessoas: quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? O que João está fazendo aqui? Ele está falando que haverá uma ira. Que ira? Haverá um juízo de Deus, onde um dia que Deus vai derramar a sua ira. Na verdade, Deus já vem derramando a ira dele de tempos em tempos, para que a pessoa possa ter oportunidade de arrepender. Muitas vezes acontecem coisas no mundo ou na vida de alguém, é Deus trazendo juízo, trazendo julgamento, mas não, ainda não é o juízo final, né? É uma ira que Deus traz, que é para a pessoa poder ter oportunidade de se arrepender. Mas haverá um dia, né, que se terá o juízo de Deus final sobre toda a carne, né? E quem é que vai ser salvo no dia da ira? É quem estiver em Cristo Jesus. Então João Batista ele começa assim, dessa forma. Aí ele fala no 8: produzir então frutos dignos de arrependimento.
E é aqui que é a minha mensagem. Hoje eu queria colocar frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses que João está falando aqui? Nós temos que, arrependimento não é só da boca para fora, né? Eu cometo um pecado, eu não posso simplesmente dizer, eu tenho que produzir frutos de arrependimento. Ou seja, eu tenho que deixar de produzir maus frutos e passar a produzir bons frutos de arrependimento. Aqui mostra mudança de caráter. O Evangelho, ele muda a pessoa, ele muda o caráter da pessoa, não é só um arrependimento. Eu pequei, vou lá, confesso para o sacerdote, e aí me livro daquilo que eu fiz, e na segunda-feira eu começo a fazer de novo. Isso não é fruto de arrependimento, isso é remorso. Você faz, aí fica aquele negócio na sua cabeça, você vai lá e confessa para o padre, ou seja lá para o sacerdote, e ele dá uma penitência para você cumprir, e você vai lá e cumpre aquela penitência, e acha que por causa disso você está livre, e aí acaba pecando de novo. Por quê? Porque não é o arrependimento genuíno, que a palavra diz. Arrependimento é quando você reconhece que você errou, e você não quer mais fazer. Não quer. Nunca mais vai pecar? Não, peca. Mas o pecado passa a não ter domínio mais sobre a nossa vida. Por vezes acontece, A gente ainda está na carne, a gente ainda tem a natureza carnal, aí começa uma briga entre a carne e o espírito. Por vezes a gente tropeça, cai. Mas nós não temos mais prazer, nós não produzimos mais frutos do pecado. Agora nós produzimos frutos de arrependimento. Ou seja, quando pecamos, já nos arrependemos e já pedimos perdão a Deus. E já nos arrependemos, já não queremos fazer mais aquilo. Antes nós gostávamos do pecado, Hoje nós passamos a odiar o pecado. Antes servíamos ao pecado, hoje nós servimos a Deus. Isso que é fruto digno de arrependimento. As pessoas lá na época de João, que ouviam isso, João fala assim: e não comecei a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. As pessoas eram religiosas, diziam que eram filhos de Abraão. Hoje muitas pessoas falam que são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, mas ando no pecado. A pessoa anda fazendo as coisas tudo atrapalhadas, na idolatria, na mentira, no pecado. Como é que é filho de Deus? Então, não presumais em vós mesmos. Por quê? Porque até dessa pedra aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, quem faz a pessoa ser filho de Deus é o próprio Deus, através de Cristo Jesus. Deus pega aquele coração de pedra, aquele homem que não era filho de Deus, pecador, falho, e pelo Evangelho, pela fé em Cristo, nele, pelo agir do Espírito Santo nele, ele é transformado numa nova criatura, e aí sim passa a ser filho de Deus. Então veja que isso também é uma palavra verdadeira. Para nós sermos filhos de Deus, não são todos que vêm ao mundo que são filhos de Deus. Não, a palavra não ensina assim. Filhos de Deus são aqueles que creem e recebem o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Quem não receber é receber mesmo, é fazer Jesus morar em você. Receber a natureza de Jesus em você, passar a viver como Jesus vivia. É difícil? É difícil. Vamos conseguir? Igual a ele, não. Mas nós temos que... Ele é a nossa meta, nosso padrão de religiosidade, de santidade. Não é o irmão da direita, nem o irmão da esquerda, não é da religião A, B, C. Não, é Cristo. E aí nós vamos ver que nós estamos sempre devendo. Sempre devendo. Nós nunca vamos conseguir chegar ao padrão de Deus. Quando nós começamos a olhar para a direita e para a esquerda, aí nós podemos começar a considerar: não, eu sou melhorzinho que aquele lá, Meu pecado é uma mentirinha, Menos, aquele lá é mentirão. Aquele lá é mais pecador que eu, aquele lá vai para o inferno, eu vou para o céu. Não. Mentirinha, mentirão, todos nós somos pecadores e todos nós, o destino nosso é a condenação eterna. E o Evangelho é isso, ele mostra para a pessoa isso, mas ele não só mostra, ele dá o caminho. Ele mostra a saída, a esperança, a boa nova. Qual é a boa nova? Cristo. Jesus morreu, e sobre ele
Ele levou sobre si os nossos pecados, né? Mas isso não é uma fé somente de palavras, é preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Então ele cita ali Isaías, né? Ele fala aqui sobre isso, né? As pessoas que presumem em si mesmo porque se acham religiosos ou pertencentes à religião A, B, tem religião que prega isso, né? Só quem é evangélico é que vai ser salvo, só quem é católico, só quem é espírita, só quem é da igreja tal, é que vai ser salvo. A salvação não, isso aí é uma salvação que a salvação é Cristo. Você não importa, você tem que estar ligado em Cristo Jesus, deixar do pecado. Se aquela religião que você está frequentando, aquela igreja que você está frequentando, ela vive no pecado, ela ensina coisas erradas que estão fora da Escritura, você deve deixar essa religião, porque senão você vai ser participante do pecado dela, né? Então tem que examinar as Escrituras. Nós temos que examinar e ver o que é a Escritura. A nossa regra de fé e conduta são as Escrituras. Todo mundo pode falar, a palavra de Jesus mandou nós pregar a Escritura, mas o que eu falar aqui não pode estar em pé de igualdade, tem que estar sempre abaixo. A Escritura, ela é a fonte de toda autoridade. Toda autoridade que fala em nome de Deus, ela tem que estar abaixo da Escritura. A Escritura é a fonte maior da autoridade, né? Eu não posso falar alguma coisa aqui e colocar ela como pé de igualdade da Escritura, né? Eu tenho que estar sempre debaixo da autoridade da Escritura. Então, tudo que eu falo tem que ter respaldo, tem que ter autoridade das Escrituras. A Escritura, a palavra de Deus, ela é a autoridade maior. Tem igrejas que colocam, né, as suas doutrinas em pé de igualdade com a palavra, ou até acima, né? Acredita mais no que o homem fala, no que a religião fala, do que a própria Escritura fala. Então veja o engano, né? O falso profeta. Muito bem, e ele falava aqui sobre frutos, né? Frutos de arrependimento. E as pessoas, então, e ele fala assim no verso 9, e também já está posto o machado à raiz das árvores, né? Raiz das árvores não, comparando nós com as árvores, né? Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Muito bem, diante dessa pregação de João, a multidão o interrogava, diz aqui no verso 10, dizendo, que faremos, pois? Tá bom, João, nós entendemos isso que você está falando, que nós somos pecadores, que nós estamos condenados, que vai haver uma ira, né, futura, um julgamento final, nós entendemos. Mas e daí? O que é que nós devemos fazer então? Antes de entrar aqui na resposta que João deu a essas pessoas, está aí na sua Bíblia, Lucas 3. Tá? Você deve acompanhar aí, aquilo que eu estou falando aqui. Eu citei aqui Isaías, ali 40, verso 3, aquela palavra que está lá, né, que eu citei aqui, o verso 4, 5 e 6. Toda carne verá a salvação de Deus. Está lá em Isaías 40. Só para confirmar aqui, ó. Isaías 40. Olha lá. Verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Né? Então, aqui está, né, a palavra de Isaías. Se quiser ler aí todo o verso, o capítulo 40 de Isaías. Então, João Batista aqui ele cita Isaías, né? Tem uma outra palavra que eu gostaria de colocar aqui também em Isaías, que é muito importante nós entendermos também, isso que eu estou dizendo, a respeito do fruto, né? Diz aqui assim, por que nós temos que arrepender? Né? Por que nós temos que reconhecer que somos pecadores, arrepender, né? Arrepender de coração, deixar o pecado, né? Receber Jesus, porque é Ele que paga os nossos pecados, é Jesus, não é religião. Nenhuma religião paga o pecado do homem. Quem paga o pecado do homem é Cristo, que morreu na cruz, né? Morreu e ressuscitou. Então diz aqui assim no verso, capítulo 59 de Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar,
Isaías falando, olha, a mão de Deus ela está estendida, ela não está encolhida. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Deus quer salvar. Deus pode salvar. E Deus tem o poder de salvar. Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o ouvido de Deus agravado, fechado, tapado, para não poder ouvir. Então, pode clamar a Deus, pode pedir a Deus a salvação, pode falar com Deus, né? Pode clamar o nome de Deus, tá certo? Ele não está tampado, Deus não está, né? Então, Deus está preparado. O que ele está dizendo aqui? Ó, Deus está preparado, Deus quer salvar, Deus quer ouvir você pedir socorro para ele, Deus quer. Mas, no verso 2, ele diz assim, mas as vossas iniquidades, o que são iniquidades? Pecado, né? Fazem divisão entre vós e vosso Deus. Falando aqui para a nação de Israel, né, que estava em pecado. O que impede então? O que faz divisão, separação entre nós e o nosso Deus? As nossas iniquidades. E ele prossegue, ó, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o que impede, né, nossa comunhão com Deus? O que nos separa de Deus? O que impede de Deus perdoar? O que impede de Deus salvar? É o nosso pecado. Nosso pecado. Por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores, olhar para a luz da palavra, o espelho da palavra, e através da palavra, não sou eu que estou falando que você é pecador. Eu nem posso falar isso, né, porque eu também sou pecador. Né? É a palavra. A nossa autoridade está na palavra. Então olhamos para a palavra e vemos na palavra que somos pecadores e necessitamos de nos arrepender. E não só arrepender. Receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e deixar lutar contra a nossa carne pecadora. Aí começa uma luta, né, porque a nossa carne quer que a gente peque. E o Espírito quer que não peque. Então é uma luta. Quem é que vai ganhar essa luta? É quando nós nos entregamos mais a Deus, nos chegamos mais a Deus através da oração, da leitura da palavra, do arrependimento, né, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, né, os homens santos de Deus também, que estão nessa mesma caminhada. E quando é que a carne vence? Quando nós nos entregamos aos desejos da nossa carne, então, ao pecado, à iniquidade, à mentira, nos afastamos de Deus, não oramos, né, não lemos a palavra, praticamos só uma religiosidade falsa, né, só externa, só para dizer que nós somos evangélicos, ou católicos, ou espíritas, ou religiosos, ou enfim, uma religião externa, né, uma aparência religiosa. Não, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Aí as pessoas então fazem essa pergunta, João, e que faremos, pois? E João responde assim, quem tiver 2 túnicas, roupas, né, na época, túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. O que João está falando aqui? Né? Quando nós estamos em pecado, afastados de Deus, nós somos egoístas, nós queremos só para nós as coisas. Né? Então, a gente tem um carro, a gente quer sempre um carro melhor, a gente quer ter um carro que é 2 carros, a gente não tem o costume de olhar para os necessitados. Né? A ganância, a avareza, né? A vontade, o amor ao dinheiro, né? Impede nós muitas vezes de olhar para os necessitados. E João fala aqui, né? Porque isso estava acontecendo naturalmente no tempo de João. E hoje acontece muito mais ainda, né? As pessoas maldosas, né, que possuem muito, às vezes, condições de ajudar e não ajudam. Então ele fala que isso é fruto. Então quando você está sem Deus, você não vê isso. Mas quando você vem para Jesus, o amor de Deus em você, começa então você a fazer coisas para ajudar o próximo. Não só financeiramente, né,
mas ajudar na oração, na comunhão com os irmãos, nas diversas coisas que você pode fazer, uma palavra dita, né, de incentivo ao irmão, o evangelho, pregar o evangelho, né, anunciar o evangelho, sem interesse, porque hoje em dia, né, as pessoas têm pregado o evangelho com interesse financeiro, ganhar dinheiro. Não. Aqui está uma oportunidade para a gente pregar o evangelho. Por isso que eu estou usando aqui, ó. Estou usando uma câmera aqui no meu quintal, estou com a Bíblia na mão, uma câmera aqui, e vou gravar e vou postar aí na internet, que Deus possa, né, fazer com que essa semente aí caia nos corações. Tá certo? Não tem condições financeiras hoje de ajudar. Pelo contrário, estou até sendo ajudado, né? Pela minha irmã, pela minha filha, pela própria igreja que eu tenho frequentado e tem me ajudado bastante. É uma crise que a gente está vivendo, né? O país está vivendo, desemprego, enfim. Mas a gente tendo condições de vida, né? Aí chegaram também uns publicanos para serem batizados. Quem são os publicanos que aparecem aqui, né? Eles eram tidos como grandes pecadores. Por quê? Porque eles eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos, né? Tinha lá o caso de Zaqueu, né? Zaqueu, que é muito conhecido, né? Zaqueu estava lá na árvore, ele era chefe dos publicanos, mas ele era do povo de Deus, ele era israelita, mas ele é chamado de publicano por conta disso. Ele cobrava impostos para Roma, que dominava ali então, e ele era mal visto, né? Só que além de cobrar o justo, que é o correto, ele ainda cobrava um pouquinho mais, né? Como diz, se ele cobrava propina, né? Se fosse nos dias de hoje, ele estaria no Lava Jato, né? Estaria sendo investigado aí no Lava Jato, possivelmente estaria preso, né? Zaqueu. Aqui diz assim, verso 12: e chegaram também os publicanos para serem batizados. Eles diziam para João: mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Então tinha lá uma ordem de Roma para cobrar o imposto das pessoas, né, que era devido. Mas os publicanos sempre cobravam a mais das pessoas. Então ele diz aqui: não peça mais do que você está ordenado, né? Ou seja, aqui fala em termos de honestidade, seja honesto, né, naquilo que você faz. Não queira ganhar dinheiro de uma forma ilícita. Então é o que acontece hoje muito, né? No meio aí, todo meio, né? Político, financeiro, religioso, enfim. Todo mundo aí querendo levar vantagem. Então não faça mais isso. Peça somente o que está ordenado. Chegaram também aqui no verso 14 uns soldados, e interrogaram também os soldados, né? Os oficiais ali do exército, os soldados: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Contentai-vos, né, com aquilo que você ganha, né? Não defraudeis as outras pessoas, né? Não tome as coisas das outras pessoas, né? Cobiça, né, pelas outras coisas, né? Você vê hoje as pessoas querendo tomar as coisas dos outros, né? E muitas vezes os soldados mesmo fazem isso, né? A gente tem um exemplo muito claro disso quando acontece um acidente na Dutra, por exemplo, né, de um caminhão que tem algum bem ali, o motorista está lá morrendo, né? As pessoas não querem saber do motorista, né? As pessoas querem saber de roubar a carga que está lá. Não quer saber se o motorista está lá precisando de socorro, se o motorista está lá sofrendo, morreu, se não morreu, avança na carga, quer tomar a carga, né? Um exemplo aí, né? No dia de hoje. E contentai-vos com o vosso soldo, né? Com o vosso salário. Seja contente, né? As pessoas muitas vezes hoje a cobiça, né? A pessoa não está nunca contente com aquilo que tem. Sempre querendo mais, e por conta disso, muitas vezes faz coisas terríveis para conseguir mais dinheiro, mais poder, né? E o próprio policial, o soldado, hoje em dia é assim, né?
gente vê também a corrupção, né? A pessoa vai fiscalizar. Muitas vezes os soldados aí vão fiscalizar os carros aí na Dutra, os fiscais, as pessoas que têm esse poder de fiscalização, aí defrauda, né? A pessoa ameaça a pessoa e quer receber propina, receber dinheiro para deixar a pessoa livre. Defraudação, né? Defraude. Não contenta com o que você ganha, né? Esteja contente com isso. Então isso são frutos de arrependimento, honestidade, né? Mudança de caráter. Veja o que são então frutos de arrependimento. São essas coisas que estão aqui. Agora, eu pergunto, uma pessoa que não tem Deus, que não tem a palavra hoje, né? Que anda por esse mundo aí fazendo coisas terríveis, esse mundo de pecado, perdido no meio do pecado, ele tem condição de fazer isso se não for através de Cristo? Se não for através do Espírito Santo? Não, de maneira nenhuma. As pessoas que estão no mundo sem Deus, elas querem tomar vantagem, querem sempre levar vantagem em cima do outro, nunca quer ajudar. Isso é em todo lugar. Então veja o que a palavra de Deus está dizendo. Então essa mensagem que eu estou querendo colocar aqui, mostrando a necessidade de nós produzirmos frutos dignos de arrependimento para a nossa salvação, né? Isso nós só conseguiremos quando a palavra ela nos ensina. A palavra de Deus nos mostra o quê? Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos pecadores, melhor que possa parecer. Nossa, mas aquela senhorinha ali é uma benção, ela vai na igreja todo dia, ela é uma humildade, ela ajuda os outros, ela também é pecadora. Em algum momento da sua vida ela mente, em algum pensamento na cabeça dela, enfim. Nossa, mas aquele fulano lá, ele vai na igreja todo dia, né? Ele é uma pessoa boa, gente boa, né? Ele conversa bem educado, né? Mas é pecador. Não tem ninguém que não seja, né? Eu estou aqui falando, não estou aqui querendo dar lição de moral, porque eu também sou pecador, né? Alcançado pela graça de Deus, né? E hoje procurando viver uma vida com Deus, baseado na palavra. Então eu estou aqui querendo dar lição de moral em ninguém, não. Estou somente pregando o Evangelho de Cristo, a necessidade de salvação para todos nós, para mim e para todos. Um dia eu fui alcançado por essa palavra, por essa graça, e hoje estou aqui pregando, anunciando o Evangelho, né? Há outros aí que queiram ouvir, crer em Jesus, se arrepender e ser salvo. Esse é o Evangelho, né? Mais uma mensagem que eu deixo aqui, né? Do Evangelho, da necessidade, né? Voltando a Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas é as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. E qual é então a saída para nós? Cristo, Jesus, o Evangelho, o arrependimento, né? Em Cristo, nós temos a nossa salvação. Eu espero que o Espírito Santo convença você aí, né? Primeiramente do pecado, em João 16, que nós vemos aqui. Você é pecador, eu sou pecador, todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, estamos afastados de Deus, nossos pecados se afastam, né? Causam divisão entre nós e Deus, né? E a justiça de Deus, a necessidade da justiça de Deus é em Cristo, né? Jesus é a ponte, né? O pecado nos afasta de Deus. E Jesus, então, é a ponte que nos liga novamente a Deus, né? A porta de entrada para Deus, né? O caminho, é a verdade e a vida. Não tem nada, né? Ninguém consegue ser justificado diante de Deus se não for por Cristo, pela justiça de Cristo. Estar em Cristo, crer em Cristo, receber a Jesus, né? Crer na sua morte e ressurreição, né? Lançar os nossos pecados sobre Cristo Jesus, né? Na sua morte e na sua ressurreição. E aí estarmos preparados para o juízo, que virá um dia, né?
Mas o Senhor Jesus mesmo disse que, aqui em João, voltando lá para João, o Senhor Jesus disse, em João 5, né, 24, um texto que eu gosto muito assim, de falar, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Que condenação é essa? Do juízo. Mas passou da morte para a vida, ou seja, todos nós estamos mortos nos nossos pecados e ofensas a Deus, quando cremos nessa palavra, não é no ensino da religião sua não, nem na minha. Nessa palavra, quando nós cremos, na verdade, quem ouve a palavra, quem ouve o Evangelho, crê em Deus, crê em Jesus, ele então passa da morte para a vida, não entrará mais em condenação. Né? No capítulo 6 também tem outra palavra que concorda com isso. Né? Quando Jesus é questionado ali, né? Ele falava que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. As pessoas muitas vezes procuravam Jesus pelo pão. Né? Que nem hoje, né? As pessoas procuram Deus hoje pelos milagres, né? Que ele pode fazer. As igrejas pregam aí Jesus que dá pão, dá os bens, né, dessa terra. Né? Esse não é o primeiro. O primeiro é a nossa salvação. Né? Ainda que Deus possa dar, é Ele que dá tudo para nós mesmo. Mas aqui Jesus diz assim, João 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo mundo que vai a Jesus não é lançado fora. Não é. Porque eu desci, por quê? Porque eu desci do céu, Jesus veio do céu, se encarnou, né? Não para fazer a vontade dele, Jesus, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Né? Jesus veio aqui fazer a vontade de Deus. É isso que ele veio fazer aqui. Mas qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Está aí no verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, que for a Jesus, que Deus enviar Jesus, nenhum se perca, mas que o ressuscite no último dia. A ressurreição é só no último dia, viu? Tem gente aí falando que já ressuscitou, já foi para o céu, já está lá no céu, intercedendo por nós, né? Aí fala de Maria, fala de Pedro, fala de João, fala de um monte de santos que está lá e não está. Está todo mundo aguardando a ressurreição do último dia. Certo? É isso que Jesus está falando aqui. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, como é que você vê o Filho hoje? Pela palavra. E crê nele, no Filho, em Jesus, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o último dia? O dia da volta de Jesus, que está em breve, vai acontecer. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Essa grande promessa que nós temos de Deus, a ressurreição, já foi falado aqui, já tem um vídeo sobre isso. Então, nós estamos aguardando. Né? Todos nós que estamos em Cristo estamos aguardando esse último dia, onde então ressuscitaremos, receberemos um corpo, um novo corpo, incorruptível e imortal, aí sim. Receberemos a imortalidade naquele dia, para poder ir embora para a eternidade. Enquanto isso, todos que estão em Cristo estão esperando, aguardando esse dia. Bom, e você também, se crer, né, ainda que você morra, né, dessa sepultura, antes de Jesus voltar, você vai estar guardado em Cristo, né, salvo, não participará mais da condenação. E é o convite que eu faço para você aí, hoje, agora, nesse vídeo. Né? Arrependei-vos dos seus pecados. Né? Reconheça que você é pecador, se arrependa, receba Jesus e tenha a vida eterna. Esteja aguardando, Jesus está voltando para buscar o seu povo. Amém? Que Deus abençoe, né? Que você creia, né? Produza frutos aí dignos de arrependimento e seja salvo. Um dia nós nos veremos na eternidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém?